Mateus capítulo 11, versículo 20 ao 30. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem a sua Bíblia, ok? Nós temos aqui a projeção também. Mateus capítulo 11, versículos de 20 ao 30. A Bíblia diz assim: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Vamos orar. Pai celestial, louvado seja teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor, porque tem dado a nós da tua palavra, tem dado a nós, Pai, do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. E nesse momento que nós vamos ouvir a explanação, a mensagem da tua palavra, abra a nossa mente, Senhor, abra o nosso coração, e esses minutos que nós vamos passar aqui, nós não desperdicemos, mas nós sejamos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu me lembro da primeira semana que eu estava no seminário, primeira semana de aula do seminário, e éramos uma turma grande, mais quase 40 alunos. Iniciamos aquele curso de teologia e nós ganhamos um livro. Ganhamos um livro a respeito de vocação, chamado. E eu fui ler esse livro. E esse livro então contava a história de um rapaz que era membro de uma igreja, uma pequena igreja no interior. E esse rapaz, muito animado na sua mocidade, esse rapaz muito ativo na igreja, já pregava a palavra de Deus, já anunciava as coisas. E um dia então, esse rapaz sentiu o desejo de ir para o seminário, se preparar melhor para ser um pastor. E a igreja então ficou muito animada com aquele rapaz. Era uma igreja pequena, ficou muito animada com aquele moço e o mandou então alegre para o seminário. O seminário ficava longe dali. A igreja reuniu recursos para que ele tivesse o seu curso de teologia, se preparasse, e ele foi. Um ano depois ele volta das férias para fazer o seu estágio na igreja. Mas aquele rapaz, a primeira vez que ele prega na igreja, ele traz o primeiro sermão, a expectativa daquela igreja pequena, daquele rapaz que foi mandado para o seminário, agora está retornando no seu primeiro ano. No final da sua mensagem, uma das irmãs
mais velhos da igreja depois, disse para ele: olha, meu jovem, quando você saiu daqui, nós entendimos tudo que você falava, mas nessa noite nós não entendemos nada. Cadê aquele jovem que pregava a palavra de Deus? E ele, de fato, usou muitos recursos, citou muitos autores, palavras difíceis, complicadas, citou a língua grega, citou a língua hebraica, citou termos teológicos desconhecidos para aquele irmão, e aquele jovem que foi mandado para comunicar, volta agora e não consegue mais se comunicar. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque a pregação da palavra de Deus é algo que tem que alcançar o coração humano. As verdades do Evangelho têm que ser compreendidas por todas as pessoas. Por mais que nós possamos aprender, por mais que nós possamos crescer, e devemos de fato conhecer, nós temos que ter a visão, nós temos que ter a noção de que a mensagem do Evangelho é simples, é ao homem, tem que alcançar o coração humano. E esse texto da palavra de Deus que nós lemos é uma pregação. É uma pregação. Jesus aqui está pregando. É um dos sermões de Jesus. E se há alguém que nós temos que aprender a respeito de pregação, é com Jesus. Ele é o mestre por excelência. É com ele que nós voltamos os nossos olhos para ver o que o mestre comunica. Não é os grandes oradores, apesar que nós temos que estudá-los nos nossos seminários, nós estudamos toda a retórica, tudo isso, mas nós temos que aprender com o mestre, que a mensagem do Evangelho tem que alcançar o coração humano. E essa pregação de Jesus, no capítulo 11, ele começa aqui no versículo 1, dizendo: ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções, na verdade Jesus estava sempre pregando. A seus 12 discípulos passou dali a ensinar e a pregar nas cidades dele. Então essa é uma das pregações de Jesus. Ele está pregando numa cidade. Talvez alguns comentaristas, estudiosos da Bíblia dizem que talvez ele estivesse pregando nas ruas de Cafarnaum. Ele estivesse ali nas ruas florentas de Cafarnaum, pregando mais uma vez aquele povo. E a pregação de Jesus, e nessa pregação de Jesus que nós encontramos aqui a partir do versículo 20, Jesus, ele tem três formas. Ele primeiro aponta o dedo. Ele aponta o dedo na pregação. Jesus, nisso, ele não colocava por baixo do pano, ele não escondia a realidade, ele apontava o dedo. É como a gente costuma dizer, ele colocava o dedo na ferida. Mas nessa pregação, o texto diz que Jesus também ora. Irmãos, imagina você, um pregador, né? Ele parando no meio da mensagem e falando: olha, agora eu vou orar, começa a orar no meio da mensagem. Mas é o que Jesus faz. No meio da mensagem ele ora, ele dobra os seus joelhos, ele se coloca diante do Pai. Mas nessa mensagem também ele convida, ele faz um apelo, ele chama o pecador arrependido para que vá a ele. E Jesus aponta o dedo, aqui no versículo 20, a partir do versículo 20, ele aponta o dedo para pecados específicos. Pecados específicos. E essa é a função da pregação. E havia 3 grupos específicos ali de pessoas que estavam ali, talvez alguns com os braços cruzados, outros em pé, outros olhando de longe o que acontecia. E Jesus está pregando, e havia 3 grupos ali específicos, e ele se dirige a esses 3 grupos de forma dura e específica. Havia ali um pessoal que morava em Corazim. Ele vai dizer no versículo 20: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. E ele diz primeiro: ai de ti, Corazim. Corazim era uma cidade rural, uma cidade pobre, uma cidade de gente que trabalhava para ter o que comer no almoço, gente muito pobre morava ali. E ele continua: ai de ti,
Betsaida. Betsaida era uma cidade pesqueira, era um pouco mais próspera do que Corazim, era um pouquinho melhor financeiramente do que Corazim. E ele fala de Cafarnaum, e lá ele vai dizer a respeito de Cafarnaum também, aponta o dedo para Cafarnaum, e Cafarnaum era a cidade mais próspera, era a maior cidade da região, e talvez, como eu falei, essa pregação de Jesus estivesse acontecendo na cidade de Cafarnaum. Então ele fala a respeito de Corazim, ele fala a respeito de Betsaida, nos versículos 21 e 22, dizendo assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Irmãos, Jesus destaca nesse texto que Corazim e Betsaida eram cidades indiferentes à pregação do Evangelho, indiferentes à presença de Jesus na vida e na cidade deles. Olha, o Senhor Jesus visitou essa cidade. Nós lemos nas Escrituras Sagradas que Corazim e que Betsaida tiveram cegos ali que passaram a ver, tiveram pessoas que desfrutaram de milagres maravilhosos do Senhor Jesus naquela cidade. Eles receberam a visitação do Todo-Poderoso. Eles receberam a visitação de Deus na vida deles. O Deus encarnado visitou aquele lugar. O Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, visitou as cidades de Corazim e de Betsaida, andou por suas ruas, entrou nas suas lojas, conversou com pessoas, pregou naqueles lugares, mas eles não mudaram. E é isso que Jesus aponta o dedo. É disso que Jesus está falando. O ventilador está dando problema. E eles simplesmente foram indiferentes. Meus irmãos, que a gente não, que a pregação de Jesus não seja um dedo apontado para nós nesse sentido, de que ouvimos a orientação de Jesus, ouvimos a pregação de Jesus, ouvimos a respeito de Jesus, o Deus Todo-Poderoso nos visita, fala conosco e nós ouvimos a sua voz, mas somos indiferentes. Eu morei numa cidade com a minha família, né, claro, cujo número de evangélicos era 51% da cidade eram evangélicos. 51%. É um grande número. É um grande número. Mas essa cidade tinha um índice de criminalidade muito grande. Essa cidade tinha um índice de prostituição muito grande. Nessa cidade havia todos os males sociais de outras cidades, como prostituição, homossexualismo, roubos a casas, e etc, e etc, e etc. Por que os 51% da população que era evangélica não teve esse efeito positivo sobre a cidade? Por que os 51% que se declaravam evangélicos não mudaram a vida dessa cidade? Talvez seja pelo mesmo motivo, meus irmãos, que nós trabalhamos em algum local e junto conosco há outros evangélicos que trabalham conosco, mas mesmo assim o nosso ambiente de trabalho não muda. Ele se torna como um ambiente de trabalho mundano, porque essas pessoas e muitos dessas pessoas ouvem a palavra de Deus, eles foram visitados pelo Deus encarnado, mas o pensamento dessas pessoas, o caráter dessas pessoas não foi transformado.
Elas pensam como pensam aqueles que não conhecem a Deus. Elas balançam a cabeça e concordam com aquilo que o mundo admira, e elas admiram também, e aí não há mudança. E é disso que Jesus está falando ali. Eles teriam que ter se arrependido, eles teriam que ter glorificado a visita de Cristo em seu meio, teriam que ter reconhecido como estavam longe de Deus, mas ouviram a mensagem, talvez acharam interessante, bonita, mas não colocaram em prática em suas vidas. E o dedo de Jesus é apontado para esta cidade e dito: olha, essas duas cidades, Tiro e Sidom, que eram cidades gentílicas, ficavam mais ou menos uns 25 quilômetros dali, eram cidades gentílicas, cujo nível moral, espiritual, era terrível. Mas o Senhor Jesus faz uma afirmação dizendo: porque se em Tiro e em Sidom, se nessas cidades que vocês desprezam, porque os judeus de Corazim e de Betsaida olhavam com desprezo para essa cidade, olhavam para aquelas pessoas como os piores pecadores, e Jesus diz algo que talvez abalou os seus corações, porque ele diz: se em Tiro e Sidom, ele diz no versículo 21, se tivessem operado os milagres que em vós fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos em relação a isso. E ele vai falar a respeito de Cafarnaum, ali no versículo 23 e 24, ele fala de Cafarnaum. Então, talvez aquelas pessoas que estavam ali em roda de Jesus, que pertenciam à cidade de Betsaida, de Corazim, tomaram aquele susto, porque Jesus aponta diretamente para eles e dizem: vocês são piores do que Tiro e Sidom. Agora chegou a vez de Cafarnaum, uma cidade próspera. Jesus andou muito em Cafarnaum. Cafarnaum foi uma das cidades, e alguns dizem que Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. Ele passou muito tempo em Cafarnaum. Se há uma cidade que foi visitada pelo Senhor, se há uma cidade que foi agraciada pela presença do Todo-Poderoso, se há uma cidade onde muitas casas receberam a visita, e muita gente comeu com Jesus, andou com Jesus, e se há ruas que foram, que Jesus andou, que foram visitadas por Jesus, essa se chama Cafarnaum. E ele diz a respeito de Cafarnaum: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura ao céu. Aqui, irmãos, o problema de Cafarnaum era o seu desprezo. Eles eram arrogantes, orgulhosos. Descerás até o inferno, essa é a declaração de Jesus na sua pregação. Porque aí ele compara com Sodoma, é pior ainda do que Tiro e Sidom. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Olha o que Jesus está dizendo. Se lá em Sodoma, a cidade que é comparada ao pecado, tanto é que a cidade foi, a terminologia de sodomia se torna agora uma terminologia de pecado, de degradação contra o Senhor. Se nessa cidade tivesse se operado os milagres que vocês viram, ela estaria aqui até hoje. Essa é a declaração de Jesus. Talvez aquelas pessoas se assustaram. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. O dedo de Jesus agora é apontado para Cafarnaum. Jesus passou muito tempo nessa cidade. Cafarnaum ficava às margens do mar da Galileia. Jesus passou muito tempo ali, andou muito por ali, e Jesus cita que aquela cidade agora é comparada a Sodoma, cuja marca era a luxúria, a violência, o estupro e a sodomia. Isso deve ter sido muito duro daquelas pessoas ouvirem.
porque eles rejeitaram a visitação do Todo-Poderoso. Um bispo anglicano chamado Kivengler, lá de Uganda, ele disse uma frase, eu estava lendo essa frase já há muitos anos, ele disse essa frase, mas eu estava vendo essa frase, eu achei muito interessante. Ele disse assim: ande na luz, para que o diabo não te pegue na escuridão. Ande na luz, para que o diabo não te pegue na escuridão. Ele comentando sobre João, capítulo 12, versículo 35, onde fala que Jesus é a luz. E é isso que Jesus queria que aquela cidade andasse na luz. E é isso que Jesus quer que nós façamos, andemos na luz. Porque andar na escuridão é perigoso. Andar na escuridão, ela é propensa a todas as armadilhas possíveis para que nós caiamos. Então Jesus Cristo aponta o dedo para aquelas cidades e diz para aquelas cidades que elas estavam pecando e havia pecados específicos que elas precisavam abandonar. E assim ele aponta o dedo para nós, mas o Senhor Jesus aponta o dedo para o dia do juízo. No versículo 22, ele vai dizer assim: contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E ele repete isso no versículo 24: digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Ele está falando do dia do julgamento, ele está falando do último dia, do juízo final, de quando lá ele fala em Mateus 25, que ele reunirá então os que estão à sua esquerda, os que estão à sua direita. Ele vai separar alguns para a sua esquerda e outros para a sua direita. É disso que ele está falando. E meus irmãos, e nesse dia, e homens, mulheres e anjos comparecerão perante o trono de Jesus. Ali haverá o juízo. É disso que ele está falando. E por que ele fala que haverá menos rigor para alguns? Ele fala: olha, haverá alguns que serão julgados com menos rigor. Alguns serão julgados com menos rigor do que outros. Irmãos, porque Jesus não andou nas ruas de Tiro, Jesus não andou nas ruas de Sidom, Jesus não andou nas ruas de Sodoma. Jesus não falou com algumas pessoas como falou com outras. Alguns não receberam tanta luz do Evangelho como outros. E assim então, meus irmãos, nós seremos julgados de acordo com aquilo que nós recebemos do Senhor, das oportunidades que tivemos diante do Senhor, daquilo que Ele revelou a nós, da Sua palavra. E talvez você possa dizer assim: então eu não vou mais ouvir nada de Jesus, para que o meu julgamento não seja tão rigoroso. Não funciona assim. Não funciona assim. Mas o Senhor Jesus chama a atenção daquelas pessoas, porque eles receberam luz suficiente, mas desprezaram a luz que receberam. Não fizeram conta daquilo que receberam. Então Jesus Cristo, nessa primeira parte do seu sermão, ele aponta o dedo. Ele aponta o dedo claramente. Não há rodeios aqui. Não há qualquer subterfúgio de algum discurso rebuscado. Não. Jesus claramente aponta para que haja arrependimento. E na segunda parte aqui, a partir do versículo 25, Jesus ora. O texto diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai. Jesus começa a sua oração. Olha a oração de Jesus: Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
Irmãos, como que Jesus lida com todo o desprezo? Como que Jesus lida com toda a indiferença? Quando Ele prega, a gente como pregador da palavra de Deus, é difícil quando você está pregando e você vê indiferença. É difícil quando você está pregando, né, como pregador, eu digo isso, e alguém não está preocupado com o que você está falando, não está mais preocupado com o seu celular, ele está mais preocupado com a pessoa ao seu lado, ele está mais preocupado se o penteado da pessoa está bem feito ou não está bem feito, ele está mais preocupado se a pessoa repetiu a roupa de domingo, no ano passado ela veio com essa roupa e agora veio com essa, e essa preocupação desvia e há um desprezo, uma indiferença àquilo que o Senhor está falando. A gente, como ser humano, como pregador da palavra, às vezes podemos ficar até chateados com isso, porque a nossa voz não está sendo ouvida. Mas será que Jesus lida com isso? Como Jesus reage a isso, a essa indiferença? Porque muitas vezes pessoas se sentam como sacos de batata. Até o saco de batata brota, mas algumas pessoas não reagem à pregação. Elas saem dos seus bancos e voltam para suas casas e para suas vidas e nada acontece. É como se houvesse um vácuo no domingo e ela não absorveu nada. Como Jesus reage a isso? E a Bíblia fala que Jesus ora. Que exemplo maravilhoso! O Senhor é o nosso exemplo. E Ele prega, e Ele sabe que a sua primeira parte foi dura. Ele apontou o dedo para pecados. E Jesus não é um pregador como eu, ou como qualquer outro. E quando tem que falar de pecados, tem que apontar o dedo para pecados. Nós sabemos também o quanto nós somos pecadores. Jesus não, porque Ele era perfeito. Mas a palavra de Deus diz que Jesus reage orando ao Pai, e na sua oração Ele intercede por nós. Jesus é o Emanuel, Jesus é o Deus presente, mas as pessoas não se dão conta disso, e Ele não diz: ei, olha eu aqui, eu sou todo-poderoso. Não, Ele fala: Senhor, como o Senhor é maravilhoso, eu te dou graças ao Senhor, porque o Senhor é o Senhor do céu e da terra, e o Senhor ocultou essas coisas a alguns que se consideravam tão inteligentes, tão instruídos, mas o Senhor revelou a outros. E eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor revelou aqueles que o Senhor agradou, e foi do teu agrado fazer isso. Foi do teu agrado se dar a conhecer a esses, e não se dar somente a conhecer a esses, mas que o teu Filho fosse conhecido por eles. Foi do teu agrado, e eu te louvo por isso. Esta é a oração que o Senhor Jesus, Ele faz. E Jesus não se impõe, meus irmãos, pela força, mas Ele se impõe pelo Espírito no nosso coração. Ele sabe que o nosso coração é perverso, mesmo nosso coração é petrificado, nosso coração é morto, e por natureza somos inimigos de Deus, e nós não queremos mudar, mas que o Senhor de todo o universo, Deus Todo-Poderoso, o Soberano, pode revelar a nós quem é Jesus, e aí então nós mudamos, por causa de Jesus. Ele faz isso no nosso coração. E Jesus agradece ao Pai, porque Ele sabe que as suas ovelhas ouvirão a sua voz. Olha a sua Bíblia lá em João capítulo 10. Deixa uma marquinha aí, Mateus 11. Coloca lá, marquinha lá, não sai não. João capítulo 10.
Versículo 28. Versículo 27. As minhas ovelhas, nós vamos ler juntos esse versículo, 27. As minhas ovelhas, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Jesus ora porque ele sabia disso. Ele sabia que o coração, por mais endurecido que ele possa estar, por mais pervertido que ele possa ser, se o Pai revelar a este coração, ele se amolecerá como cera ao sol. Elas ouvem a minha voz. E lá em João ainda, capítulo 6, voltando aqui um pouquinho, versículo 37, há uma outra declaração maravilhosa de Jesus, declaração do nosso Senhor, dizendo assim: todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Jesus Cristo agradece ao Pai, e na sua oração em Mateus 11, ele agradece ao Pai, porque ele sabe que aqueles que o Pai deu a ele, esses virão a ele, ouvirão a sua voz, ouvirão a sua voz, e de modo nenhum Jesus rejeitará esses que ouviram a sua voz. Meus irmãos, Jesus Cristo dobra os joelhos, ele aponta o dedo, mas ele dobra os joelhos, ele ora. E a partir do versículo 28, a palavra de Deus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora Jesus abre os braços, ele faz um convite. A gente costuma dizer que isso é um apelo, né? É um apelo do sermão de Jesus, é um convite. Ele não só fala do pecado, mas ele fala da possibilidade do pecador ter o seu coração transformado, porque Deus pode fazer isso através do seu Espírito. Agora ele convida, dizendo: esses venham a mim, porque se virem a mim, e Jesus convida, se virem a mim, eles podem encontrar descanso. E quem são os convidados? Os homens, as mulheres de Corazim, ainda estão ali na multidão, ainda escutam Jesus. Eles ouviram a pregação de Jesus, eles ouviram Jesus apontar o dedo, eles ouviram a oração de Jesus. Também os habitantes de Betsaida estão lá, os de Cafarnaum, e Jesus rotulou aqueles homens como pecadores piores do que os de Sodoma. Jesus falou isso a respeito deles. Não há ninguém que Jesus não convide. Ele convida. E o convite de Jesus, meus irmãos, não é para se tornar membro de uma igreja. Esse não é o convite do Evangelho. Essa é a consequência. Mas ele convida para que venham a Ele. Não é para participarem de alguma atividade, de serem ativistas de alguma coisa, mas é para que venham a Ele. Às vezes, meus irmãos, o problema de alguns é que o cristianismo é apenas algo que você absorveu. O que isso significa? E assim como nós estamos inseridos em uma cultura, e nós absorvemos alguns costumes dessa cultura, e não nos damos nem conta disso, nós absorvemos e fazemos aquilo sem saber porquê. Talvez seja um sotaque, ou um costume qualquer, um gosto qualquer, absorvemos daquela cultura aquele jeito, e às vezes isso pode acontecer também no Evangelho. Eu me lembro, eu não tive o privilégio de nascer e crescer numa família
evangélico, não tive esse privilégio. E eu fui transformado. O Senhor me chamou à sua eterna graça quando eu já era jovem, tinha cerca de 20 anos, 19, 20 anos. E eu me lembro que eu tinha um primo meu que havia crescido no Evangelho. Nós éramos inseparáveis. Mas esse primo que havia crescido no Evangelho, que era membro da igreja, que era da mocidade da igreja, exercia alguns cargos na igreja, ele apenas absorveu o cristianismo. Eu não fui convertido, melhor dizendo, pelo testemunho desse primo. Porque se fosse pelo testemunho dele, eu não teria sido transformado. Ele absorveu a Evangelho. Graças a Deus, hoje ele é uma pessoa diferente. Mas isso pode acontecer com muita gente. Eles estão na igreja, eles absorveram algumas coisas, como absorveram da cultura, mas nunca foram transformados. E isso é pavoroso. Isso é assustador. Isso é algo que nos faz dar um arrepio na espinha, de que alguém possa passar toda a sua vida dentro de uma igreja e no último dia o Senhor olhar para ele e dizer: eu não conheço você. Ah, mas o pastor me conhece. Eu não conheço você. Mas os presbíteros podem fazer uma carta de recomendação a meu respeito. E Jesus repetiu: eu não conheço você. Isso é pavoroso, porque apenas absorveram algumas coisas a respeito do cristianismo, mas nunca foram discípulos de Jesus. Meus irmãos, isso não aconteça com você, não aconteça comigo, porque o convite de Jesus é para que nós fôssemos a Ele, a fonte das águas viva, o Senhor Jesus. É isso que Ele convida. E aqui Ele faz uma promessa. Ele não apenas convida, mas Ele também faz uma promessa. O versículo 28 é um convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nenhum pregador pode fazer isso. Nenhum pregador na conclusão da sua mensagem pode fazer um convite dessa natureza, dizendo: venham a mim. Talvez alguns até façam, na sua loucura, mas Jesus sim, Ele pode dizer: venham a mim. E nós podemos, como pregadores da palavra, dizer: vão a Cristo, vão a Ele. E Jesus convida: e eu vos aliviarei. Mas Ele faz uma promessa. O versículo 29 e o versículo 30, Jesus promete a homens e mulheres: e se realmente eles vierem, Ele lhes dará descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ah, se aquele homem tivesse dado ouvidos à voz de Jesus, quando então ele disse para a sua própria alma: alma, tens em depósito muitos bens, come, bebe, divirta-se, desfrute de tudo isso. E a Bíblia fala: louco, esta noite vai acontecer o quê? Te pedirão a tua alma. Ah, se ele tivesse ouvido Jesus dizendo: não é isso que dá de sossego à vossa alma, não é um bom emprego, não é um bom salário, não é um bom casamento, mas o que dá sossego, descanso à vossa alma, sou eu. Ah, se ele tivesse ouvido isso, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, esse não será um descanso superficial, mas um descanso permanente. Não só que podemos desfrutar disso, mas Jesus também se refere à eternidade, porque Ele citou
a respeito do juízo. E o versículo 30 fala de um homem, de Jesus como gentio, humilde de coração. O versículo 30 diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E no versículo 29 ele vai dizer: porque eu sou manso, ou gentio e humilde de coração. Em algum momento, você lendo a palavra, o Evangelho, as palavras de Jesus, em algum momento, você identificou Jesus sendo rude com o pecador que retorna? Aquele que está arrependido, Jesus sendo rude com ele? Jesus não é gentil com essa pessoa? Jesus não é mansa com ela? Algum momento nós vimos Jesus sendo áspero, rejeitando homens e mulheres que estão com seus corações contritos, arrependidos. Algum momento nós vemos nas Escrituras Jesus fazendo isso, sendo áspero. Algum momento Jesus é indelicado, é arrogante, é orgulhoso com quem precisa dele, dizendo: olha, eu te avisei, como a gente costuma fazer, eu não te falei, eu não te disse, eu não te avisei, agora se vira. Algum momento nós vemos Jesus fazendo isso, recusando alguém, mandando alguém embora. Irmãos, é claro que não. Jesus não faz isso. Quando vamos a Ele, podemos perder amigos, número de amigos, mas nunca viveremos, preste atenção nisso, nunca viveremos um dia sequer sem a amizade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós vamos a Ele, Ele nunca será áspero conosco, Ele nunca será rude conosco, Ele nunca nos desprezará, nunca apontará o dedo na nossa cara e dizer: eu te avisei, agora sim. Não, Ele vai dizer para nós assim: tomai sobre vós o meu jugo. Olha que palavra maravilhosa de Jesus: aprendei de mim, eu sou manso e humilde, eu não vou te desprezar, eu não vou te mandar embora, e achareis descanso para a vossa alma. Esse é o Jesus, esse é o Senhor que nós podemos confiar. Vale a pena. E Ele vai dizer: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Ele fala isso porque Ele já carregou por nós. Nós não podemos, nós não precisamos mais, e nem podemos carregar os nossos pecados. Ele carregou por nós, e Ele nos convida, e Ele nos chama para que a gente vá a Ele. E Ele, Jesus, é o cavaleiro. Ele não é bruto, Ele não é desprezível, Ele não é farinha do mesmo saco da gente, as pessoas costumam dizer. Mas Ele nos acolherá, o nosso coração contrito e arrependido, o Senhor nos despreza.